Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pelo TNH1 TV, o canal 26 da NET. E como o tema continua sendo eleições 2014, nós temos como convidado hoje o advogado Adriano Soares, ele que coordena a campanha do PT no governo da Bahia nessa área jurídica. Foi convidado e está fazendo esse trabalho, além de hoje ser um dos principais palestrantes do país sobre direito eleitoral. Para a gente ter uma ideia, o livro do Dr. Adriano Soares sobre o tema já está na 9ª edição pela editora Fórum e é um dos mais citados, a gente tem acompanhado nos julgamentos, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral. Inicialmente, muito obrigado pela sua presença, Adriano. Eu vou chamá-lo assim, tá certo? Como é que está a eleição lá na Bahia? Porque aqui em Alagoas nós temos essa sensação muito óbvia, e o senhor vem sempre aqui, de que a eleição não pegou. Pegou na Bahia? Não, também. Porque cada vez mais, Ricardo, você tem uma legislação que tutela tanto, visa tanto tutelar o eleitor, que começou a afastar a campanha eleitoral das ruas. Você começou a limitar em demasia propaganda, você começou a limitar a livre circulação de opinião. Então, se alguém, por exemplo, faz uma crítica, uma análise crítica de candidaturas, termina sendo cerceado, sofre ação. Então, você criou uma legislação que ela é tão pesada em termos de limitação à liberdade de expressão, que isso se traduz numa eleição fria até que comece a propaganda eleitoral em televisão e rádio. Pois é, mas eu vou colocar um outro argumento nessa história. Não é bom para os próprios partidos, ou assim tem sido, e candidatos que gastam menos numa campanha eleitoral, já que as campanhas vão ficando cada vez mais onerosas, encurtar esse espaço da campanha é bom? Ricardo, olha, isso foi uma tese que na prática se mostrou furada. Se você for, a lei eleitoral é de 97. De 97 para cá, nós tivemos sucessivas leis modificando, fazendo remendos na lei 9.504, com essa finalidade de reduzir custo de campanha. Então, você acabou com showmício, proibir distribuir camisa, bottoms, o que for, né? Começou a proibir outdoor. Então, e se você for verificar, nunca houve redução. Pelo contrário, houve crescimento exponencial de gastos. Porque o grande custo é o da mídia, é o da televisão. Esse é um custo cada vez maior. Por exemplo, você é proibido nas inserções, naqueles comerciais que não são naquele horário fixo, mas durante o dia, é proibido imagem externa. O que é que acontece? O candidato que tem recursos e ele quer mostrar uma situação que depende da rua, o que é que ele vai fazer? Ele faz, dentro do estúdio, uma estrutura, um banco, uma cidade, e a imagem virou interna, deixou de ser externa. Então, o custo disso, do ponto de vista da campanha eleitoral, é altíssimo, porque hoje a linguagem do marketing eleitoral não é de ideias políticas, você vende imagem como você vende produto. Pois é, eu vou apertar um pouco nesse ponto que eu acho que é central hoje. Não ganhou importância demais o marketing de campanha, assim como, me perdoe, o escritório jurídico, enfim, de advocacia que defende o candidato, quer dizer, ficou uma eleição judicializada e puramente ficcional. Olha, são duas realidades que se comunicam e que têm origens diferentes. Na questão do marketing, especificamente, claro que com os meios de comunicação, com a agilidade da informação, com o fluxo da informação, o papel da televisão, o papel da internet, evidentemente isso é algo incontornável. Não tem como você hoje fazer uma eleição, quer aqui, quer em outros centros, sem investimento maciço nisso, na informação, na disseminação. Isso vale nos Estados Unidos, que não tem horário eleitoral gratuito. E você vê o dia todinho quando explodindo a... É pago, né? É pago. E a nossa também é pago, não tem nada de gratuito, não, né? Quem paga somos nós. Tem nada de gratuito. E você vê isso, a gente está exportando marqueteiro. Na eleição da Colômbia, o Duda Mendonça estava lá fazendo a eleição do candidato que foi o segundo colocado. Então, essa lógica ela não é inescapável, é própria de uma realidade cuja tecnologia
ela na comunicação ela é crescente, você tem não só, por exemplo, a propaganda da televisão, mas você tem os vídeos que vão circular no Facebook, no YouTube, são vídeos bem feitos em HD, com custo alto. Então, isso tudo que vai circular em WhatsApp, né, aqueles videozinhos pequenos, instantâneos, que tem um efeito devastador quando é para desconstruir um adversário. Então, isso são mecanismos que a tecnologia vai criando e que vão surgindo novas características de fluxo de informação. O marketing passa a ser essencial e caro. O jurídico também começou a ser caro, começou a ser essencial, graças a Deus. Por que motivo? Por causa da judicialização. Aí foi uma outra característica. Antigamente, qual era o princípio que regia o direito eleitoral? Era o da legitimidade do resultado das urnas. Com isso, você, para caçar um determinado candidato, isso era muito difícil. Como a atividade política passou a ser criminalizada, perdeu-se o quê daquela legitimidade, e aí inverteu-se. A sociedade começou a cobrar cassações, resultados. À medida que isso aconteceu, o TSE colocou cassações, por exemplo, como do senador do Amapá Capibaribe, por causa de R$22, terrível. Coisa terrível. Criou-se, inclusive, um mercado de testemunhas de arranjo, de gravações de arranjo, e o candidato que perdeu, ele vê na ida à justiça uma possibilidade de ganhar, sem voto, ganhar a eleição, e aí gerou a judicialização. Nós estamos num excesso de subjetivismo muito grande na aplicação da lei eleitoral, de maneira que um cliente hoje, por exemplo, pergunta algo ao advogado, o advogado ele não pode dizer peremptoriamente de tal forma. Mas já pôde? Já pôde, em algum momento já pôde. Antigamente você tinha uma previsibilidade maior, inclusive no direito eleitoral. Hoje não, hoje você... Vou dar um exemplo, você tem um recurso contra determinado ilícito eleitoral, você exerce isso desde 98, vai para uma sessão do TSE e descobre alguém, um iluminado, que é inconstitucional. E acaba o recurso numa decisão de 2 páginas e devolveu todos os processos. O que é isso? É uma insegurança jurídica muito grande. Isso faz com que o direito eleitoral vire uma espécie de um jogo, uma roleta russa. Pois é, e ainda sobre isso, a lei eleitoral de 1997 passa a vigorar em 98. Isso. E de lá para cá, a cada eleição a gente tem uma nova interpretação. Como isso é possível? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, tá bom?